Bom dia, Bom dia, Paloma. tudo bem? Tudo jóia? Tudo. Eu vou compartilhar os vídeos só para fazer os testes, certo? Como foi que você conseguiu esse fundo? Eles passaram para a gente nos treinamentos, aí pediram para deixar assim. Ah, beleza. Tá me ouvindo? Jóia. Os vídeos já estão na ordem, né? De apresentação. É, assim, eu coloquei aqui uma ordem, porque toda vez que eu abria no Semeada aparecia uma ordem diferente. Diferente, é essa mesmo. Pensei que era só. Aí eu me defini. Eu disse, então eu vou colocar aqui, aí eu coloquei primeiro Sociedade de Desinformação e Estudos Organizacionais, depois a Universidade em Face ao Ambiente de Desinformação, aí o terceiro, Certo. blockchain, isso na Certo. cadeia de suprimentos verde, e por fim a acreditação ONU como relação social. Eu coloquei nessa ordem, porque o semeado não definiu. Jóia. Sim. Opa. Acho que eu consegui aqui. Você estava ouvindo o vídeo? Não, é isso que eu estou tentando aqui ver se alguma coisa comigo. Ah, então eu vou tentar novamente. Porque você abriram várias é, caixinhas ao mesmo tempo. Bom dia! Olá, bom dia a todos. Bom Tudo dia. bem? Bem, e vocês? Tudo jóia, Calita. É Calita ou Calitá? É Calita. Jóia. Prazer. Igualmente. Estamos aqui nos testes. Ô, Paloma, quando você abriu aí, eu não consigo fazer mais nada no meu. Deixa eu ver o que agora. Consegui. Paloma tomou conta de toda a minha. Dá para ouvir agora? O vídeo não, só você. Ai, meu Deus. É, se me permitem, acho que na hora que vai compartilhar, tem que Sim. marcar o áudio também. O Hum, share screen, lá no finalzinho assim, vai sim. ter uma coisa tipo compartilhar áudio, aí tem que ser ticado. Fica bem miudinho mesmo. Vamos lá. E quando clica no share screen, né, aí ele abre a... Isso. Olá, saudações a todos. Eu me chamo Maurício Oi. Oliveira Aí e sim. vou apresentar esse artigo Isso. intitulado Massa. Sociedade, Pronto. Desinformação e Estudos Organizacionais.
o Estado da Arte da Pesquisa Brasileira sobre Desinformação, que é de autoria minha, em parceria com a Fernanda Rosa e a Mica Alves Corrêa. Vocês estão conseguindo ouvir? Começa aqui na Estou. introdução falando um pouquinho da Sim. difusão e democratização Ah, da ótimo. informação e A gente comunicação. só tem noção Algo que aconteceu do em meados vídeo da que década de gravou 90, depois que ouve, né? quando as Porque pessoas assim, eu passaram tô a ter ouvindo de acesso melhor à Maurício, internet. parece aquela coisa assim, desesperado. Ai, ai, gente. Dá uma quentura, né? Mas eu Não, assisti todos os trabalhos muito legais, né? Muito bacana. vai dar uma conversa boa. Eita, Deus do céu. Pois é, os vídeos parecem o WhatsApp em velocidade 2. Eu vou compartilhar o outro para ver se está tudo ok também. Tá, joia? Olá, saudações a todos. Eu me chamo Mesma Robson coisa. Oliveira e vou apresentar o artigo intitulado A Universidade em Face ao Ambiente Sim, de Ações de Combate à Desinformação no Semiárido Brasileiro. Certinho. certinho. Bom dia a todos. Esta é uma apresentação Essa sobre o voz. artigo Blockchain na Eu tô pensando na minha reação amanhã quando eu ouvi a minha voz. Minha gente. Bom dia a todos, meu nome é Daniel. E junto com a A gente Paula, se sente a meio gente desenvolveu um youtuber, né? trabalho, Acreditação ONU. E eu ainda botei um vídeo assim, eu achei pouco. Deixei assim. Meu Deus, você acha que eu tava insana no dia de E gravar? junto com a Paula, Ai, a gente desenvolveu um gente. trabalho, Acreditação ONU. É Milka, né? Milka. Ilka. Isso. Nossa, que lindo nome. Obrigada. De que região você é? Você tem um sotaque tão gostoso. Eu sou de Alagoas. Ai, gente. Nossa, muito bom o seu sotaque. Alagoas. E Paloma, tu é de Pernambuco mesmo? Isso, eu sou aqui do interior de Pernambuco, Santa Cruz de Ai, meu Deus. Capibaribe. Sotaque bom também. Ah, tá bom. Agora, eu não consigo ver vocês enquanto eu estou compartilhando. Eu só consigo ver a tela que eu estou compartilhando, nesse caso, o YouTube. Mas eu vou fechar aqui, como eu já fiz os testes, aí eu vou voltar para ver vocês, depois eu compartilho novamente. Normalmente, Paloma, não sei se aparece para você, lá em cima no canto direito, fica como se fosse uma barrinha assim, você tem que maximizar ela, que aí você vê as caixinhas das pessoas. Não sei se está aparecendo para tu. Aqui não tá. Eu já tentei abrir essa caixinha, mas não tá aparecendo. Poxa. Ó. Ô, Paloma, a gente tinha visto uma ordem, não foi, de apresentação. Já está quase dando 8h30. Se o pessoal não chegar, a gente começa e fica ali. Tá, Alita. ali tá. Eu acho que aí dá tempo também desse trânsito, as pessoas entrarem na internet. Ó, Maurício chegou Ó, também. Mari chegou. Faltam. Eu creio que agora falta o representante de um trabalho só. O de acreditação, né? Maurício. Olá, bom dia. Tá dando para ouvir direitinho agora? Tá, tranquilo. Nossa, eu entrei aqui pelo computador
E aí ontem eu tinha deixado tudo certinho, quando eu entrei hoje, deu um problema no Drive que disse que não estava conseguindo ler o aplicativo, eu pronto. Aí tive que entrar pelo celular rapidinho, mas deu certo. Coisas de última hora que só acontecem assim, né? É, desse jeito. Desse jeito. Eu gosto do online, mas às vezes eu acho que o presencial, assim, metade dos problemas iriam embora. Esse negócio de estar conectando. E se funciona? E se não funciona? E se não... Ai, tudo isso ia embora, né? Eu curto, né? E eu tenho uma teoria que quando é aula ou alguma coisa acadêmica, é batata que vai dar algum BO, assim, eu não sei. Alguma coisa. O Zoom reconhece que é aula, que alguma coisa dá um BO. É a lei de Murphy. O que puder dar errado, vai dar errado. Ai, meu vídeo já... Chegou. Pronto. Ó, chegamos. Bom dia, Jonábio. Bom dia, Paloma. Bom dia, Jonado. Tudo bom? Bom dia, tudo bem, Milka? Tudo bem. Milka. Milka, é. Bom dia, Jonábio. Bom dia. Bom dia, Calita. Assim que você quiser começar, Milka, eu já estou pronta, certo? Eu Certo. estava vendo aqui que ainda falta um representante no caso do Isso. trabalho de acreditação ONA, mas por conta do Isso. horário, Sim. Vamos começando, então? Estão me ouvindo? Posso tirar uma dúvida antes? Posso tirar uma Como, dúvida antes? Maurício? Pode, fica à vontade. Vamos lá. A gente gravou o vídeo e mandou, né? Se eu não me engano, no ano passado, a apresentação, no caso, chegava no momento da discussão, né? Era exibido o vídeo da apresentação e depois a gente participava da discussão. Esse ano vai ser dessa forma também? Ou, no caso, a gente mandou a apresentação e vai ter que fazer novamente a apresentação aqui? não. A ideia é que a gente compartilhe o vídeo, né, para que todos tenham acesso. E aí eu defini junto com o Milka que a gente ia fazer da seguinte forma: a gente vai ter 8 minutos, que é o tempo do vídeo. Quando finalizar o vídeo, a gente vai ter 13 minutos para discussão. Depois a gente passa o segundo vídeo e assim a gente segue. 8 minutos de vídeo, 13 minutos de discussão, Perfeito. certo? Uhum. Tá ótimo. Aí, inclusive, Maurício, eu penso que nesses 13 minutos de são, eu entendo que 8 minutos, assim, né, passa voando. Então, nesses 13, alguns aspectos que você não conseguiu, que a gente não conseguiu colocar no vídeo, acho que eles podem ser pontuados aí, Exato. pelos autores. Perfeito. Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos dar início à nossa sessão do tema Epistemologias e Ontologias em Estudos Organizacionais, dando bom dia, né, aos autores que estão aqui, aos nossos debatedores, já agradecendo, né, antecipadamente a vocês. Temos aí 4 trabalhos bem interessantes para serem discutidos, cada um com suas contribuições. Podemos começar, então? Vamos lá? Pronto. Isso, primeiro, né, eu gostaria de começar agradecendo a todos vocês por estarem participando do SEMEAD. Sempre é um prazer, né, estar recebendo trabalhos tão ricos. Também gostaria de apresentar, né, a nossa moderadora, Milka Alves, que é professora da Universidade Federal de Alagoas, mestre e doutora em administração, e hoje ela vai estar aqui conversando um pouco com a gente a respeito dos trabalhos, inclusive ela é coautora de 2 trabalhos que a gente vai estar vendo hoje. Eu também gostaria de me apresentar, né? Eu me chamo Paloma Araújo Rocha, como vocês conseguem ver, e eu estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação em administração da UFPE. Então, eu também me dispus, né, a estar hoje aqui com vocês como assistente, e eu acho que a gente vai ter uma manhã muito rica.
Em relação aos trabalhos, né, eu defini que a gente iria apresentar da seguinte forma. O primeiro vai ser Sociedade, Desinformação e Estudos Organizacionais, o Estado da Arte da Pesquisa Brasileira sobre Desinformação. Esse artigo ele é de autoria de Maurício Vitor, Fernanda Roda e Milka Alves. O segundo artigo será A Universidade em Face ao Ambiente de Desinformação, um levantamento de ações de combate à desinformação no semiárido brasileiro, também de autoria de Maurício Vitor, Fernanda Rota e Milka Alves. O terceiro artigo será Blockchain na cadeia de suprimentos verdes, uma discussão paradigmática, de autoria de Calita Esther e Maria Luísa. E, por fim, teremos o artigo Acreditação ONA como relação social e a mercantilização da saúde, de autoria de Daniel Pereira e Paula Cristina. Então, a gente começa, né, compartilhando os vídeos, como eu falei para vocês, e aí eu não vou conseguir ver vocês, então qualquer coisa, vocês, se tiver algum problema, vocês falam por áudio, porque quando eu inicio o compartilhamento, eu não consigo mais ver o rostinho de vocês, certo? Eu vou começar compartilhando. Deixa eu só perguntar uma coisa, né? Você tá aí quietinho? Pois não, eu sou o suplente, aí eu vou ficar um pouquinho, aí depois eu vou ter que dar uma saída, viu? Aí, mais alguma coisa que precisar, eu tô por aqui. É, Vocês já conseguem ver o compartilhamento? Conseguimos. Pronto, eu vou colocar agora o vídeo. Olá, saudações a todos. Eu me chamo Maurício Oliveira e vou apresentar esse artigo intitulado Sociedade, Desinformação e Estudos Organizacionais, o Estado da Arte da Pesquisa Brasileira sobre Desinformação, que é de autoria minha, em parceria com a Fernanda Roda e a Milka Alves Corrêa. A gente começa aqui na introdução falando um pouquinho da difusão e democratização das tecnologias da informação e comunicação, algo que aconteceu por meados da década de 90, né, quando as pessoas passaram a ter um acesso maior à internet, a computador, a celulares, e isso ocasionou uma mudança de hábitos, preferências, relacionamentos e cultura. Foi uma verdadeira revolução na sociedade. Isso ocasionou também um acesso, fluxo e troca de informações mais intenso e, consequentemente, um atropelamento de informações. O que seria esse atropelamento? Quando a comunicação é contínua, rápida e que não dá ao sujeito a oportunidade de analisar a relevância do que lhe é apresentado. A pessoa passa ali o dia inteiro sendo bombardeado de informações diversas e não consegue averiguar, filtrar o que recebe. E isso dá origem ao que a gente chama de ambiente de desinformação, né? Esse ambiente de desinformação ele é um fenômeno preocupante por conta das suas consequências gravíssimas para a sociedade e que vem se alastrando aí cada vez com mais intensidade. Com isso, o objetivo desse trabalho ele é analisar o estado da arte da produção científica brasileira sobre a desinformação. Na nossa fundamentação teórica, a gente começa falando um pouquinho de sociedade e desinformação, abordando os seguintes tópicos: características da sociedade da informação, os efeitos das novas tecnologias na vida individual e coletiva, a democratização do acesso às tecnologias de informação e comunicação e também as competências digitais. Na sequência, falamos um pouquinho das fake news no ambiente de desinformação, né? É quando a gente aborda ali o consumo de informações, o conceito de fake news, né? Que é aquela informação inverídica, normalmente passada ali por meios digitais, os fatores influentes e como combater esse cenário, né? Abordamos também um pouquinho do cenário político, que é muito pautado quando o assunto é fake news e desinformação, e também as fake news no contexto da pandemia, algo muito em alta, principalmente nesses últimos anos. Abordamos um pouco também a universidade frente ao ambiente de desinformação, né? Discutindo um pouco da universidade como fonte de conhecimento científico, da educação como forma de combate à desinformação e também do desafio que a universidade tem em ultrapassar os seus muros, né? Que é quando a universidade deve tirar o conhecimento de dentro da universidade e levar esse conhecimento para fora, para a sociedade. Nossos procedimentos metodológicos mostram que essa é uma investigação qualitativa quantitativa, de abordagem teórico-empírica e de natureza exploratória descritiva, né? É um estudo bibliométrico que obedece aos seguintes critérios. O período de coleta de análise de dados foi entre outubro e novembro de 2021. O corte temporal, ou seja, os artigos que foram utilizados, foram publicados entre 2018 e 2021. Os descritores utilizados para encontrar esses artigos foram fake news e desinformação. E as bases de dados foram Redalyc, Cielo e
Esses indexadores foram escolhidos justamente por serem grandes bases de dados que abrigam aí inúmeros artigos, né? Principalmente o Redalyc e o Spell, que possuem aí estudos de diversas áreas. E aí, ao todo, foram encontrados 1.448 artigos no total, só que foram recuperados apenas 53 após a filtragem. Os critérios de inclusão foram os artigos publicados em periódicos dentro do corte temporal proposto e cuja discussão estivesse voltada para o ambiente de desinformação. E os critérios de exclusão, os artigos repetidos, estudos publicados fora do periódicos, né, e fora do corte temporal proposto também, cuja discussão não fosse voltada para o ambiente de desinformação. Nossa análise de dados foi baseada em Bardan, 2011, e seguiu o seguinte fluxo: pré-análise, que é quando a gente filtra o material que a gente encontrou, né, se ele vai ficar, se não vai ficar. Exploração do material, quando a gente lê mais a fundo, observa o que é que está sendo tratado, os desdobramentos daqueles estudos, e o tratamento do resultado, que é justamente quando a gente tem o corpus pronto, né? Aqui eu trouxe um exemplo do corpus que foi formado, constando aí o código do artigo, o ano de publicação, título, autoria, palavra-chave, objetivo, natureza metodológica, perspectiva teórica, contexto, instituição vinculada e também o periódico no qual foi publicado. A identificação de contextos a posteriori. Nós identificamos alguns contextos que abrangem esses artigos, foram esses 4: sociedade da desinformação, ambiente político, saúde na pandemia e saúde além da pandemia. Nossos resultados de discussão. Né? Temos aí que a discussão científica sobre desinformação ela é um tanto quanto recente. Né? A discussão ela emergiu após as eleições presidenciais de 2018 e cresceu consideravelmente após o início da pandemia. Então a gente tem aqui um gráfico mostrando um pouquinho a distribuição dessas publicações ao longo dos anos. Né? A gente cresce um pouco ali de 2018 para 2019, tem aquele boom de 2019 para 2020 e uma queda ali até 2021, que era normal, já que o ano ainda não tinha acabado quando a gente fez esse gráfico. Temos também aqui um mapa conceitual, dividindo aí os artigos recuperados nos contextos que a gente falou ali, né? Sociedade da desinformação, ambiente político, saúde na pandemia e além da pandemia. Só para diferenciar, quando eu falo saúde na pandemia, eu estou falando da própria pandemia em si, da desinformação sobre as medidas de segurança, uso de máscara, coronavírus, etc. E além da pandemia, eu falo da saúde no geral, desinformação sobre outras doenças, sobre vacina no geral, sobre outros métodos de proteção, enfim. Foi possível identificar um total de 128 pesquisadores, entre autores e coautores dos artigos recuperados. Destes, apenas 8 possuem mais de um artigo publicado sobre o tema em análise, o que sugere a inexistência de grupos de pesquisa e estudo voltados para a temática aqui abordada. E eu trago também, a fim de complementar essa informação, aqui na imagem, uma tabela que mostra a quantidade de autores por artigo. Então a gente tem aí 15 artigos com apenas um autor, 19 artigos com 2 autores, 8 artigos com 3 autores, né, chegando a um total aí de, no máximo, 8 autores por artigo. Foi identificado um artigo com 8 autores. Né? E existe também a possibilidade de que grupos de pesquisadores estejam produzindo e planejando publicações para os próximos meses ou anos. A gente pensa dessa forma, considerando que o processo de publicação ele é demorado, o processo de elaboração de artigos é demorado e tudo mais. Então existe essa possibilidade também. Nessa imagem trazemos também aí um mapa conceitual com os principais objetivos de cada artigo recuperado. Então foram 3 principais objetivos. Né? Primeiro, compreender e discutir o fenômeno da desinformação. Investigar discursos, posicionamentos e percepções sobre o fenômeno e compreender e discutir os desdobramentos do fenômeno e seus impactos sobre o contexto abordado. Então a gente observa aí que a maioria dos artigos não quer apenas conceituar, compreender o fenômeno em si, mas também os seus desdobramentos sobre a sociedade. E isso é muito importante para que os estudos tenham uma maior eficácia, um maior retorno, digamos assim. Nas nossas considerações finais, trazemos aqui que a produção científica é concentrada no Sul e no Sudeste, considerando as universidades que originaram esses estudos. É necessário um incentivo à produção científica e à criação de grupos de estudo. A desinformação deve ser discutida de forma multi, trans e interdisciplinar, e a universidade possui uma estrutura que permite essa abordagem em múltiplas direções, né? Ou seja, estudos não apenas na área da ciência da comunicação, mas também na área da saúde, na área de gestão, em todas as outras áreas, né? Já que a desinformação ela é um tema multidisciplinar, e também de forma transdisciplinar e interdisciplinar, quando essas disciplinas se cruzam, né? Trazemos também algumas perguntas que merecem ser respondidas no futuro, né, em sugestões de pesquisas futuras. Como os recursos de Big Data e algoritmos podem auxiliar no combate à desinformação? Quais regiões do Brasil estão mais vulneráveis à desinformação? Como os alunos de pós-graduação lidam com o ambiente de desinformação? Né? E, por fim, é necessário que a universidade participe ativamente do combate ao ambiente de desinformação, sobretudo incentivando a produção e divulgação científica. Afinal, esta é a principal forma de se compreender e também de se combater um fenômeno tão complexo quanto a desinformação. Essas são as principais referências. Muito obrigado.
Obrigada, Maurício, Thalita, pelo vídeo, né? Nosso vídeo nem um pouco acelerado de todo mundo. Antes da gente começar algumas considerações, eu queria só esclarecer que esses dois trabalhos, eles são produtos, eles são resultados da dissertação de Maurício, tá? Então, portanto, acho que Maurício muito brilhantemente escolheu esse tema, juntamente com a professora Fernanda, que foi co-orientadora do trabalho. E aí, acho que Maurício é quem, de fato, né, vai poder trazer alguns pontos para a gente conversar aqui. Eu trouxe alguns aspectos que eu acho que é interessante da gente tocar sobre esse trabalho, e queria ouvi-los a respeito, e principalmente, Maurício, já sei que já terminou, joia, já defendemos, mas eu acho que sempre fica uma coisinha para a gente conversar ainda mais sobre o trabalho, né? E aí, a minha indagação, depois que li, depois que orientei, ficou o seguinte: qual é a importância que a gente tem, né? Ou como é que vocês veem a importância de reconhecer a desinformação como um fenômeno organizacional a ser estudado? Assim como a gente estuda poder, assim como a gente estuda, enfim, tantos outros fenômenos. Mas a desinformação seria, então, né, pelos dados que Maurício trouxe na dissertação, um fenômeno que a gente precisa começar, ou já deveria estar se debruçando sobre ele, um fenômeno organizacional. Não sei se me fiz entender. E queria ouvir vocês a respeito, né? Nós que estamos na sala. Eu, apesar de ser suplente, eu queria colocar alguma questão aí, depois o Maurício fala as questões dele. De fato, essa é uma preocupação que acredito que, principalmente com a utilização em larga escala das redes sociais, né, como aceleração de produtos, de serviços prestados pelas empresas, as empresas se tornam também, como nós, na sociedade, mais vulneráveis para esse tipo de informação, né? Principalmente em períodos em que você tem certas rusgas políticas, que isso termina, de alguma forma, prejudicando empresas, né? Aqui na Paraíba mesmo começou a circular em redes sociais listas de empresas que estavam fornecendo alimentação para, por exemplo, o pessoal que está participando das manifestações nas ruas, e isso começou a trazer prejuízo e preocupação para as empresas locais, né? Justamente porque transmite uma informação negativa de uma empresa que, em tese, seria antidemocrática, que teria dificuldade de aceitar, por exemplo, o resultado eleitoral. Fora da ilegalidade, que eventualmente possa ser que exista. Mas é justamente essa uma preocupação, né? Então, assim, essas empresas hoje elas estão muito vulneráveis a notícias falsas que podem, inclusive, comprometer o próprio negócio e aí, dependendo da gravidade disso, o modelo de negócio como um todo, né? Porque afeta a credibilidade, o que afeta a credibilidade termina trazendo prejuízos. Mas eu vou deixar para Maurício, porque a estrela do trabalho é ele. Eu já posso complementar a discussão ou vou receber primeiro os comentários e depois eu respondo? Thalita, quer falar alguma coisa? Quer complementar alguma coisa? Eu vou ser, assim, bem breve. Primeiro, Maurício, assim, fiquei muito interessada, vou procurar sua dissertação, porque eu achei um tema maravilhoso. Então, parabéns. Já fiz umas anotações. E me lembrou umas discussões que a gente teve esse semestre, que foi na matéria que a gente estudou epistemologia, ontologia, tudo isso, né? Um pouco a escola de Frankfurt, por isso que eu fiquei de ler assim o seu trabalho, me lembrou muito aquela discussão que o Adorno traz da questão da linguagem, da comunicação. Então, acho que é uma ótica muito interessante de você retomar essa discussão para o fenômeno da organização nessa perspectiva crítica, porque eu acho que a internet ela só colocou uma lupa num ruído que já acontecia, né? Ela consegue também capitalizar mais. Então, ela aumentou talvez a magnitude do problema, né? Mas esse é um problema muito antigo. Então, eu achei muito interessante
Não sei se abordou nessa perspectiva, mas eu acho que sim, faz um link aí bem interessante para futuros estudos. Então, parabéns, porque eu acho que é um gancho muito bom até para uma tese, né? Já puxar aí para você fazer um doutorado. Obrigada. Maurício? Pronto? Bora lá. Agradecer, primeiramente, não é, pela oportunidade de estar aqui no SEMEAD, tendo essa troca de conhecimentos. Eu costumo dizer que o que eu mais gosto no SEMEAD é essa possibilidade. A gente tem realmente discussões interessantes depois da apresentação dos trabalhos. Quando a gente manda um trabalho, a gente submete um trabalho, a gente recebe ali 2 avaliações, eu considero a melhor parte, que a gente recebe ali 2 avaliações completíssimas, igual eu recebi desses trabalhos que eu submeti. E assim, dá para a gente melhorar muito o estudo a partir dessas perspectivas, né? Como a professora Yuka falou, esse trabalho ele é a primeira parte da minha dissertação, né? Foi uma dissertação dividida em 2 partes. A primeira foi o estudo bibliométrico, para a gente meio que diagnosticar ali como estão os estudos, né, naquela área. E a segunda parte foi um levantamento de ações das universidades. Então, são trabalhos que se relacionam, né? Daqui a pouquinho eu vou apresentar a segunda parte, não vou dar um spoiler agora. Mas, respondendo aí o questionamento da professora Milka, né, se a desinformação pode já ser estudada como fenômeno organizacional, no meu entendimento, ela deve ser estudada como fenômeno organizacional. Principalmente porque, quando a gente fala em organização, a gente tem que não é se distanciar, mas entender que o conceito de organização ele envolve não só empresas, mas ele envolve repartições públicas, ele envolve todo aquele sistema, aquele conglomerado de pessoas que estão ali interagindo em prol de um objetivo comum, não é? E aí eu coloquei alguns pontos aqui para exemplificar. Um deles o professor até falou, que foi a questão da credibilidade das empresas. Por causa de uma notícia falsa, uma lista falsa que está rolando aí no WhatsApp, as empresas podem ser prejudicadas, porque apoiam o lado A, porque apoiam o lado B, né? Esses dias surgiram muitas denúncias de pessoas que estavam sendo literalmente demitidas dos seus trabalhos porque votaram em candidato A ou candidato B. Então, a gente vê como a desinformação ela já está impactando na questão da credibilidade da organização, da questão dos empregos, principalmente. Então, a gente vê aí a relação de poder entre o empregador e o empregado. Isso fica bem evidente nesse contexto, né? E, assim, eu acho que 3, 4 anos atrás, se a gente fosse discutir essa questão voltada para a organização, eu não conseguiria ver um vínculo. Mas hoje eu já vejo claramente, né? E aí a gente tem outras questões que dá para a gente discutir também. Por exemplo, a questão da segurança no trabalho, né? O uso de EPIs, por exemplo. Então, até que ponto o funcionário, o trabalhador, ele vai estar disposto a usar aquele material e acreditar que aquilo é de fato para proteger ele, já que hoje a gente está vendo aí uma relativização da verdade, né? E também, principalmente, ao meu ver, a questão das repartições públicas. Como a desinformação impacta a universidade, que está sendo bombardeada por isso, né? Está sendo extremamente atacada, a saúde, né? Então, ao meu ver, não é algo que pode ser estudado no fenômeno organizacional, e sim deve, impreterivelmente, devem ter mais estudos voltados para isso, por uma perspectiva mais crítica. Tanto que é por isso que a gente optou por submeter esse trabalho na categoria de estudos organizacionais, porque é justamente aquele viés que faz uma reflexão, que faz uma crítica a determinados conceitos, determinados processos, e no entendimento da gente isso é bem proveitoso para essa discussão. Claro que ainda falta muito, a gente precisa amadurecer ainda a discussão, né? Mas acredito que já é um bom início a gente fazer primeiro esse levantamento, entender o que está acontecendo e depois focar em áreas mais específicas. Acredito que responda, né? Aí, Calita, só para, né, lembrando que você falou da questão de Adorno, né, de uma pegada mais crítica, aí eu já acho que é a questão de, para entender isso como um fenômeno organizacional, a gente tem que buscar novas teorias, outras teorias, que não são tão facilmente acessadas. E aí a gente entra na questão também da epistemologia, de olhar, né,
a ontologia diferenciada, porque o fenômeno é um fenômeno bem contemporâneo, é um fenômeno que vai demandar todo um cuidado teórico, epistemológico, ontológico, diferenciado dos que a gente comumente vê nas nossas pós-graduações de administração, né? Não só de administração, mas já que a gente está aqui num evento, né, de estudos de administração, acho que é disso que a gente vai cada vez mais, talvez esteja chegando cada vez mais a hora da gente buscar as teorias mais críticas, porque os fenômenos cada vez mais estão se tornando complexos e as que a gente tem, ou que a gente usualmente, né, acessa, não vão dar conta. Não vão dar conta do que vem por aí. Eu não sei se vocês compartilham dessa sensação de que cada vez mais... Acho que cortou para vocês também. Eu achei que era minha internet. Deu uma travadinha. Deu, travou aqui. Milka, a gente perdeu o seu vídeo. Acho que é algum problema com a conexão. Mas é isso, só para complementar o que a professora Milka estava falando, enquanto ela retorna, né? É isso mesmo, eu acho que as teorias que a gente utiliza atualmente, principalmente os cursos de administração, elas não vão dar conta, né? Então, a gente precisa desse enfoque mais crítico, mais reflexivo. Atualmente, estou como professor de estudos organizacionais lá da Universidade Federal do Vale de São Francisco, e eu trabalho muito essa questão com meus alunos, né? Trago estudos críticos para a gente abordar em sala de aula, né? Gente, se desprende um pouquinho daquela coisa mais tecnicista que a gente costuma ver na teoria geral da administração, né? Tem um mundo além daquilo, né? Algo que precisa realmente ser abordado, mas que eu sinto muita falta, infelizmente, nos cursos de administração, né? A gente vê ali uma disciplina, duas no máximo, com esse enfoque mais crítico, e o restante é um viés bem tecnicista mesmo, é uma pena. Gente, como a professora, né, deu uma caída, eu vou só pontuar uma questão, Maurício, porque quando algumas coisas, né, já foram comentadas, quando eu estava lendo seu trabalho, teve uma frase que você colocou que, assim, eu disse que ótimo que ele pontuou isso, quando você fala da desigualdade em relação ao acesso, né, que eu acho que a gente também tem que ter essa questão, porque parece que todo mundo hoje está nesse meio, que todo mundo tem acesso, e não, a desinformação ela atinge, né, todo mundo, mas não porque todo mundo tem esse acesso. Claro que a gente tem hoje, né, uma abrangência muito maior em relação ao acesso, mas eu achei muito válido você pontuar isso. Então, já parabenizando por esse olhar, porque eu sinto falta, né, de alguns... as pessoas falam como se tudo fosse natural, como se todo mundo tivesse esse acesso, e não é bem dessa forma. Quando você fala, né, em relação à educação, eu fiquei, mas como a educação poderia contribuir? Mas aí eu li o outro trabalho, e aí eles se complementam bastante, e vendo essa questão, né, que faz parte de uma dissertação sua, então eu vejo que realmente o trabalho parece ter ficado bem completo. Você traz inquietações, mas aí você responde essas inquietações. E só uma coisa bem pontual mesmo, quando eu estava lendo o trabalho, eu não consegui identificar de forma tão clara quanto vendo o vídeo a questão dos critérios de seleção para os artigos. Então, acho que da forma que você fez no vídeo, é só colocar lá no artigo, os critérios foram de inclusão foram esses, de exclusão foram esses. Porque aí eu acho que amarra melhor as coisas. Porque no vídeo ficou muito claro o porquê de você ter selecionado aqueles 53. Mas quando eu estava lendo, fiquei com essa dúvida. Perfeito. Eu já estou tomando nota aqui, essas observações. Eu amo, é o que eu mais gosto desses eventos, é justamente pegar as observações ali e tomar nota de tudo. Sobre o primeiro ponto que você falou, a questão da... Retorna para mim, por favor. Foi Da desigualdade em relação ao acesso. Exatamente. Então, a gente tem uma desigualdade, onde nem todo mundo tem acesso àqueles meios,
né? Mas, ao mesmo tempo, a gente esbarra na questão de desenvolvimento de competências digitais. Quem consegue ter acesso a isso, no geral, não está preparado. Então, quando a gente avalia aí a evolução histórica, né? A gente tem aí, metade dos anos 90, mais ou menos, foi quando deu aquele boom de computadores, microcomputadores, as pessoas começaram a ter em casa, né? Chegou na metade dos anos 2000, menos de uma década depois, todo mundo já tinha acesso. Todo mundo que eu digo assim, né? A grande massa. E foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aí após 2010, praticamente todo mundo já tinha um smartphone. Né? Então, você vê que foi uma evolução muito rápida. Imagina, da década de 90 até 2010, 2012, todo mundo com acesso a esses meios, né? Mas, muitas vezes, sem as devidas competências para utilizar. E quando eu falo competências, são as competências digitais, né? Você ter noção do que você está recebendo, do que você compartilha, de como utilizar aquilo da forma correta, não é? E essa questão das competências, infelizmente, elas não atingem só o pessoal mais carente, e sim todo mundo mesmo. Tanto que a gente vê aí pessoas, até professores universitários, que caem nisso. Né? Então, a gente vê que é um problema que vai muito, muito além dessa questão financeira, de acesso e tudo mais. É algo mais complexo, bem mais complexo. Né? E aí entra a questão da educação, né? Que você falou, como é que a educação pode auxiliar a gente a combater isso. Né? No meu entendimento, a universidade tem papel imprescindível nessa questão. Ótimas considerações. Eu só vou pedir licença em relação ao tempo para compartilhar o outro vídeo, certo? Então, eu vou estar compartilhando o segundo vídeo, que tem como título o artigo A Universidade em Face ao Ambiente de Desinformação. Então, Daniel, seja bem-vindo, chegou agora há pouco. A dinâmica que está seguindo, a gente está fazendo o compartilhamento do vídeo, e aí depois a gente vai ter 12 a 13 minutos de discussão. Então, a gente está no segundo vídeo agora, que eu vou compartilhar com vocês. Passa Perfeito. muito rápido, gente. Passa rápido demais. Olá, saudações a todos. Eu me chamo Maurício Oliveira e vou apresentar o artigo intitulado A Universidade em Face ao Ambiente de Desinformação, um levantamento de ações de combate à desinformação no semiárido brasileiro, de autoria minha e em parceria com Fernanda Roda e Micael Bey. Começamos então esse trabalho falando um pouquinho da expectativa versus da realidade em relação ao futuro. Alguns anos atrás pensávamos que o futuro poderia ser algo cheio de carros voadores, robôs, uma tecnologia totalmente irreal, não é? Mas hoje temos um futuro cheio de tecnologia, mas uma tecnologia um pouco diferente. Celulares, tecnologia inteligente nas nossas casas e mais. Há também um contexto de difusão e democratização das tecnologias da informação e comunicação, que ocasionou, consequentemente, uma mudança de hábitos, preferências e relacionamentos e cultura a partir mais ou menos ali da década de 90. Né? Essas mudanças promoveram aí um acesso, fluxo e troca de informações mais intensos e, consequentemente, um atropelamento de informações. Esse atropelamento de informações nada mais é do que uma comunicação contínua, rápida e que não dá ao sujeito a oportunidade de analisar a relevância do que lhe é apresentado. Temos então um cenário aí propenso a fake news e ao que chamamos de infodemia, que é justamente essa pandemia de informação. E aí a gente se questiona um pouquinho a respeito do empenho da universidade dentro desse cenário de fake news, de infodemia. Né? A gente tem uma universidade aí que baseada em um tripé de ensino, pesquisa e extensão e outras atribuições, como por exemplo a formação profissional e o desenvolvimento do pensamento crítico. E temos a universidade como maior produtora de conhecimento científico que existe. Né? Então, apesar disso, a gente ainda tem esse cenário de atropelamento de informações, né? Onde os indivíduos acabam aí se contaminando, digamos assim, com informações inverídicas. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é entender quais são as ações que as universidades do semiárido estão desenvolvendo para combater o ambiente de desinformação.
Na nossa fundamentação teórica, falamos um pouquinho das fake news no ambiente da desinformação, consumo de informações, conceitos de fake news, fatores influentes e como combater as fake news, cenário político, fake news no contexto da pandemia, né? Falamos um pouquinho da universidade e a educação frente a um ambiente de desinformação, discutindo aí a universidade como fonte de conhecimento científico, a educação como forma de combate à desinformação, as dificuldades enfrentadas pela universidade, desenvolvimento de competências digitais e também alguns cases de sucesso. Nosso trabalho é um levantamento majoritariamente qualitativo, uma abordagem real Francisco. Então é algo regionalizado que, porventura, era requerido essa regionalização. Então foram feitas aí buscas exaustivas nos sites institucionais das universidades federais, utilizando os descritores fake news e desinformação, considerando ações divulgadas entre 2018 e 2021. Essas são as universidades trabalhadas, né, e os referidos sites está em tela. Então a gente utiliza aí a análise de conteúdo de Bardan de forma adaptada, seguindo o seguinte fluxo: pré-análise, para observar justamente se o conteúdo recuperado se enquadrava dentro do proposto pelo trabalho, né? Em seguida, exploração do material, que é quando a gente passa a observar ali de forma mais aprofundada, entender o que era que estava acontecendo, né, nas ações recuperadas. E por fim, o tratamento de dados, que deu origem aí a um corpus, tá? As ações realizadas pelas universidades aqui analisadas se enquadraram nos seguintes contextos: sociedade da desinformação, ambiente político, saúde na pandemia e saúde além da pandemia. E foram identificadas 6 categorias de ações: apoio e divulgação, eventos, podcast, vlog ou live, projeto de extensão, publicação de material informativo e publicação de obra. Foram identificadas ao todo 143 ações em 18 universidades, né, conforme o gráfico em tela, com destaque aí para a Universidade Federal de Pernambuco, do Piauí e de Alagoas. Das 143 ações, 13 foram executadas em 2018, 16 em 2019, 75 em 2020 e 39 em 2021. Então a gente observa aí que de 2018 para 2019 teve uma pequena subida, mas de 2019 para 2020 subiu bastante, o que é um reflexo aí provavelmente da pandemia, não é? Foi possível enquadrar as ações dentro de 4 contextos identificados com base na literatura, como eu já falei: sociedade da desinformação, ambiente político, saúde na pandemia e saúde além da pandemia, né? A gente vê aí que o saúde na pandemia está na frente, além do contexto de sociedade da desinformação. Temos então em tela um gráfico com a quantidade de ações por categoria, com destaque aí para eventos, para podcast, vlog ou live e para apoio e divulgação. São essas aí as 3 categorias campeãs, né, em quantidade. Temos também projetos de extensão, foram identificados 13 no total, sendo 4 na Federal do Piauí, 3 na do Alagoas e 3 na de Pernambuco. E outras ações expressivas, que são ações que não se enquadram em nenhum dessas categorias, mas que consideramos expressivas também. Foi possível observar aí a ausência de ações direcionadas para o desenvolvimento de competências digitais, e temos aí um destaque negativo para as universidades Federal Rural do Semiárido e Federal do Vale de São Francisco. Foram as universidades aí que apresentaram menos ações, considerando o que foi divulgado nos sites institucionais. O objetivo desta discussão não é desmerecer as ações da universidade, é importante a gente deixar isso claro, né? É só chamar a atenção para a importância de que sejam realizadas ações voltadas para... Então, finalmente, a gente tem aí que cada universidade possui uma forma distinta de agir, né? Observamos uma boa adaptação de estratégias ao contexto digital, considerando aí podcasts, a realização de lives e tudo mais. É interessante que haja um incentivo institucional à criação de grupos de estudo, pesquisa e especialmente de extensão. Extensão porque é justamente aquela atividade que tem um retorno imediato para a sociedade, né? Não só imediato, como também visível, né? Em um panorama geral das ações do semiárido, a gente observa aí poucas iniciativas e a maior parte superficial, né? Lembrando que isso é de acordo com os sites institucionais das organizações. E é inadiável, portanto, que o combate à desinformação se torne pauta recorrente nas universidades do semiárido brasileiro. É importante que hajam ações de médio e longo prazo que priorizem aí o desenvolvimento das competências digitais,
dos indivíduos, né? E sugere-se também uma agenda de estudos, ou seja, que estudos voltados para a desinformação não parem por aqui, que sejam cada vez mais intensificados, né? Essas são as principais referências e muito obrigado. Obrigada, Paloma, Maurício, pelo vídeo. Bem-vindo, Felipe, Jairo, Daniel. Rapidão aqui, ó. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, bom, o segundo trabalho de Maurício, né, ainda sobre a dissertação dele, aí já analisando a questão da universidade, né, face a um ambiente de desinformação. Que papel seria esse? Como a universidade poderia ou deveria estar se posicionando? E aí, no final do artigo de Maurício, tem uma questão que ele levanta, que é a questão regional, né? A questão regional, e aí a minha pergunta é meio que tentar continuar essa questão de se nós conseguirmos, né, pensar a desinformação, sim, e o papel da universidade nas suas regiões como um alavancador, né, de progresso, de desenvolvimento, de cultura, enfim. Quais ações ou como as ações de desinformação, né, ou contra a desinformação, melhor dizendo, poderiam, de fato, diminuir essas disparidades? Porque uma coisa que a gente colocou, Maurício, no artigo, assim, ó, vamos tentar participar, né? Se a gente diminuir essas disparidades, a gente argumenta que talvez essa desinformação diminuísse, mas aí eu quero ver pelo outro lado. Se eu trabalho, né, eu trabalhando ações de desinformação, eu diminuiria também essas disparidades? É uma via de mão dupla, o que leva a quê? Tá? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, porque assim, a gente colocou as universidades, que são universidades de uma região específica, as quais, teoricamente, têm uma função social a ser cumprida, para além da produção de conhecimento, sim. Essa é uma seção de epistemologia, ok, mas conhecimento, sim, como um propulsor de desenvolvimento, o conhecimento como propulsor de desenvolvimento social. Mas aí eu queria também ver, ok, e olhando para a desinformação, o que leva a quê? Quem pode mudar o quê? Era isso que eu queria que a gente conversasse, eu começar a conversa por aí. Deixei para você, viu, Maurício? E para todos que estão na sala. Repete só, professora, por gentileza, o final da questão, eu não captei bem. Tá. No nosso artigo, a gente chega lá para o final e diz assim, olha, talvez essas universidades não tenham cumprido o seu papel, né, ao questionarem ou a proporem ações contra a desinformação. E isso se explique, né, porque estamos falando de uma região, né, onde a gente sabe que tem uma série de dificuldades. E aí a minha pergunta é, ok, mas de que a gente está falando? É a disparidade social, né, ou a disparidade regional que leva à desinformação? Ou se a gente tratar a desinformação, a gente consegue mexer também na disparidade regional? Entendi. Porque a gente saiu de um ponto dizendo, justificando de uma forma, mas eu posso ver de outra? Olha, a gente tem aí, isso eu vou dar um exemplo, né? Um estudo europeu que ele faz um levantamento dos dados de educação de diversos países da Europa e ele chega à conclusão de que aqueles países que têm índices um pouco mais abaixo da média, as pessoas são mais suscetíveis aos efeitos da desinformação. Então, as pessoas acreditam em mais desinformação, as pessoas seguem mais aconselhamentos incorretos provenientes dessa desinformação. A gente não tem nenhum estudo brasileiro que prove isso, mas a gente consegue fazer um pouco a relação
considerando o país, o Brasil, um país tão grande, com regiões tão distintas, e que a gente sabe que determinadas regiões do país têm essas diferenças, esses índices de educação um pouco mais baixos, né? Então, eu entendo essa questão como uma via de mão dupla. A partir do momento em que a universidade ela se empenha, de fato, em combater isso, e aí eu falo, mais uma vez, não desmerecendo as ações pontuais das universidades, de forma alguma, mas a gente sabe que tem ações que são mais expressivas, né? Então, a partir do momento que a universidade ela se empenha em implementar essas ações mais expressivas, ela pode contribuir, sim, para diminuição dessas características mais regionais como eu posso dizer, estou procurando a palavra correta para usar, para não sair feio, né? Mas questão de desigualdade, questão de educação mesmo, sabe? Eu entendo dessa forma. Então, a partir do momento que você começa a focar ali na questão da desinformação em uma região que, teoricamente, as pessoas estão mais suscetíveis aos efeitos dessa desinformação, acho que dá para diminuir, sim, essas desigualdades, né? E aí a gente esbarra, né, na questão do tipo de ação que as universidades fazem. A gente tem universidades que as maiores ações foram umas palestras, algumas lives e tudo mais. São ações muito interessantes, se adaptam ao contexto digital e tudo, mas aí a gente vai em outras universidades do semiárido também, que fizeram projeto de extensão, fizeram um monte de coisa, um monte de ação que, do entendimento do estudo, na conclusão do estudo, são ações mais expressivas, né? A gente sabe, projeto de extensão, qual é o objetivo do projeto de extensão? É quebrar a barreira da universidade e ir direto para a sociedade ali. Então, ele entrega um valor praticamente instantâneo ali na sociedade, ele é um retorno direto, né? Então, imagina o peso de um projeto de extensão voltado para isso, para o combate à desinformação, ali dentro daquela comunidade. E quando eu falo, não precisa ser na região inteira, mas um projeto voltado para a sua comunidade, para o seu bairro, talvez para a sua cidade, né? Então, eu não sei se eu respondi o questionamento, né? Mas eu entendo que é uma via de mão dupla mesmo. É importante, e inclusive é necessário para combater determinadas disparidades sociais, né? Essa questão da desinformação. E hoje, mais do que nunca, tá? A gente está numa discussão muito forte sobre desinformação, mas eu vejo que essa discussão ainda vai ficar ainda mais intensa nos próximos anos. Eu sinto isso, né? Então, quanto antes a gente começar a compreender, a estudar e a combater também, melhor. Sim, Maurício, porque aí, continuando a discussão, assim, que tem a ver com o artigo anterior, apesar da gente estar num contexto político, Covid, enfim, mas ela vai ser um fenômeno organizacional, Exato. né? E Exatamente. assim, e aí a universidade, qual é o papel, por exemplo, dos nossos programas de pós-graduação? Nas nossas aulas de epistemologia, de metodologia, enfim, né? Até onde a gente vai precisar avançar para que a universidade possa dizer, olha, não só em projetos de extensão, mas as pessoas que eu estou formando, os doutores e os mestres, como é que eles vão lidar com a desinformação na nossa produção acadêmica, por exemplo? Porque a gente pensa em desinformação e às vezes associa automaticamente a fake news, é mais do que isso. E é muito mais. É muito mais do que isso. É a desinformação, por exemplo, na produção do conhecimento mesmo. Produzir um conhecimento que desinforme. E nós, doutores e, né, doutorandos, mestrandos, enfim, qual é ou por onde nós estamos trilhando, né? Quais são as nossas leituras, quais são as ferramentas que vamos precisar acessar, que tipo de epistemologia vamos precisar avançar, né? Os nossos programas de pós-graduação, a nossa pós-graduação, a nossa universidade, em que é que ela vai precisar avançar para que entenda também que desinformação é algo que é pertinente ao papel dela na sociedade, sob risco da gente ficar sempre a reboque, né? De ser sempre uma instituição reativa e não uma universidade, né, propositiva, que é o que a gente precisa nos próximos tempos. Esse papel muito mais propositivo. Exatamente. E vou além também, né? Não só a questão das pós-graduações, mas também a própria graduação. Como professor, ele vai lidar com isso dentro da sala de aula, né?
com questão de... E aí eu já puxo um pouquinho para a questão do desenvolvimento de competências digitais, né? Que são a base no meu entendimento, são a base para o combate à desinformação. É você criar ali, como uma própria autora que eu consultei, ela fala, criar um exército de checadores. São pessoas que, ao se depararem com determinada informação, ao invés de replicar, eles vão checar essa informação. Né? Então, como é que a universidade está lidando com isso dentro da sala de aula? Como as disciplinas elas estão se adaptando a essa questão? Né? Na disciplina que eu estou ministrando atualmente, eu tento adaptar. Mas eu vejo que é mais uma iniciativa pessoal minha do que uma iniciativa de plano de disciplina. Coordenada, né? Exatamente, não é uma iniciativa coordenada, é algo meu, porque assim, eu tenho conhecimento, eu estudei isso, então eu tenho a consciência de que aquilo é importante, mas também tenho a consciência de que não é o suficiente. Né? Sim, acho que as competências digitais, elas aparecem novamente, né? Aparecem nos 2 artigos e é um outro que a gente... Né? E a gente fala muito as competências digitais dos outros como se nós não precisássemos também desenvolver. Exatamente. Né? Acho que a maioria de nós aqui na sala ou vai ser ou já é docente em algum ponto da nossa vida. E assim, quais são de fato as competências digitais que eu tenho ou que eu preciso desenvolver para lidar com a desinformação? Né? Os meus alunos, para eu poder chegar perto do que, né, se espera de um docente ou, enfim, de um doutor, de um mestre, nos dias atuais e para frente. Né? E para frente. Calita, Daniel, Paloma, o que é que vocês acham? Eu acho que ele é muito maior do que só isso. Eu vejo um problema na disciplina de estágio docente que eu estou ministrando, que os próprios alunos estão numa cultura um pouco mais, não sei se veio por conta da pandemia, mas eles estão numa cultura muito de, não, eu quero informação mastigada, eu não quero ter que pesquisar, eu não quero ter que checar, e aí começa a criar heurísticas de atalho mental para tudo, e eu tô assim, cara, atalho mental funciona? Funciona, mas tem os seus contras. Ele facilita o entendimento de algumas coisas, mas, por exemplo, questões organizacionais mais profundas, como questões trabalhistas, questões de fake news, questões de privatização, não privatização, que são temas bem mais robustos, não dá para você não querer se informar e entrar nesse debate. E é o que eu vejo que o pessoal faz muito. Teve uma banca que eu participei para avaliar, que a menina estava querendo comprovar que a privatização melhorava as empresas. O arcabouço teórico inteiro dela foi privatização é melhor, privatização é melhor. E eu fiquei assim, não tem problema você concluir isso, mas você concorda que você partiu de um pressuposto e você manteve ele durante todo o seu texto, você não procurou refutar isso de alguma outra forma. E esse é um tipo de desinformação que eu acho que é quase que assim, é metodológico antes de qualquer coisa. Você não soube fazer a pesquisa como ela deveria ser neutra. Você já partiu de um pressuposto de que o A é melhor do que B e você montou seu trabalho com base nisso. E pesquisa a gente sabe, se você faz a metodologia errada, você vai chegar no resultado que você vai achar que está certo, mas está errado, do ponto de vista epistemológico, prático, metodológico. Mas sempre vai sair alguma coisa. A pesquisa é meio que uma caixa preta. O que você coloca vai dar o resultado. Dois aspectos que me veio, assim, é claro que teria que ler mais, né? O Maurício deve ter um domínio bem maior aí do fenômeno, mas me veio muito forte a questão, primeiro que, assim, devido aos algoritmos, a gente fica naquela bolha do algoritmo, né? Porque a preferência vai colocando a gente na bolha, e a gente também tem uma fragmentação do foco, né? Tem muitos estudos atuais, até o Goleman tem um livro muito bom sobre isso, de foco. Então, assim, porque refletir, buscar, linkando aí com um pouco o que o Daniel falou, exige um foco cognitivo também, que está sendo perdido. Até essa questão do TikTok, lá na escola a gente fala assim, né? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer as matérias em TikTok para ver se o pessoal consegue captar alguma coisa, porque não consegue mais ficar focado na aula. Acho que tem até esse viés um pouco de entender
até as questões cognitivas, porque a gente está num processo de transformação mesmo, do processo de reflexão, de como a gente entende informação, de como a gente se apropria disso, né? Eu tenho pelo menos essa percepção. E um outro ponto que me veio aqui também é a cultura. Eu acho que essa discussão, ela esbarra muito na questão da cultura, seja na transformação de uma cultura ou na criação de uma nova cultura, né? Porque todos esses desafios, eles vão estar linkados a isso, né? Esse ambiente cultural que precisa ser construído. Obrigada. Gente, eu coloquei aqui o comentário. Eu sei que as discussões ficam muito acaloradas, mas por conta do tempo eu vou passar o terceiro vídeo. Eu tinha até alguns comentários para fazer, mas eu vou guardar eles aqui para fazer ao final, para não comprometer os outros vídeos, certo? Ok, Paloma. Esta é uma apresentação sobre o artigo Blockchain na cadeia de suprimentos verde, uma discussão paradigmática. O trabalho foi desenvolvido por Calita Esther Magalhães e Maria Luísa Mendes Teixeira. O contexto desse artigo está em entender um pouco melhor quais são os paradigmas que estão orientando a literatura emergente sobre a aplicação de blockchain no contexto de cadeias de suprimento verde. Então, como objetivo, nós buscamos apresentar uma reflexão paradigmática sobre essa produção acadêmica, identificando qual é o paradigma dominante e também propondo a TAR, Teoria Ator-Rede, como uma abordagem possível para o tema e futuras pesquisas. Como referencial teórico, nós levantamos quais são os fundamentos dos paradigmas dominantes da administração, que hoje são o positivismo e interpretativismo, e também as características da TAR, que é a Teoria Ator-Rede. No caso do positivismo, nós conseguimos identificar 3 principais abordagens, que são o positivismo clássico de Comte, que está embasado na indução e no empirismo, o positivismo lógico da Escola de Viena, que está embasado na indução e na lógica de verificação, e no positivismo crítico de Popper, que tem a lógica da falsibilidade e a hipotético-dedutivo, sendo hoje o positivismo predominante nos estudos mais recentes do campo da administração. Além disso, nós diferenciamos quais são as características do interpretativismo em relação ao positivismo crítico, que é esse positivismo dominante hoje no campo. E o interpretativismo aqui, ele tem como principais características uma lógica de indução, preferência pela abordagem qualitativa e busca sempre a análise de contexto, se preocupando na unidade de análise da ação verbal e não verbal. Em relação à teoria Ator-Rede, nós temos os trabalhos seminais de Latour, Calon e Law. Então, para TAR, a preocupação está em entender o conceito de actante. Pode ser tanto atores humanos como não humanos, e entender como eles transformam, traduzem, distorcem e modificam os significados. Dentro dessa teoria, nós temos tanto as entidades sociais e técnicas, como os indivíduos, organizações e grupos, quanto os artefatos, que são hardwares, softwares, documentos e outros actantes que não necessariamente são humanos, o que seria já um indício interessante para a abordagem do blockchain, que é uma tecnologia emergente e que também funciona com esse conceito de rede, de descentralização, uma vez que na TAR nós não temos os conceitos de micro e macro, pois todos os actantes são importantes. É uma noção diferente na abordagem de exercício do poder, porque ela considera que todos os atores têm um papel ativo nesse processo de trocas que acontece dentro da rede. Aqui nós temos uma síntese dos procedimentos metodológicos do artigo. Foi realizada uma revisão bibliométrica, uma busca de artigos nas bases da Web of Science e Scopus e definidos critérios de seleção desses artigos. Após esse levantamento, os artigos foram analisados em seus títulos resumos para uma primeira filtragem e depois foram lidos integralmente para uma segunda filtragem. Começou um processo de classificação quanto às abordagens de paradigma. Na etapa 3 foi feita uma discussão dos achados, os resultados dessa pesquisa,
e na etapa 4, uma proposta de uma nova abordagem para trabalhos futuros. Então, aqui vamos apresentar uma síntese desses resultados. Mesmo que o primeiro artigo sobre o uso do blockchain seja de 2016, apenas em 2019 os estudos começam sobre o contexto do aspecto verde. E por ano nós estamos tendo uma média de 14,47% no crescimento desses estudos. Além disso, os anos de maior concentração dos estudos aconteceram entre 2020 e 2021. Se olharmos os trabalhos do ponto de vista de tipo empírico ou conceitual, nós observamos que os estudos conceituais estão concentrados nos 2 primeiros anos de estudos sobre o tema, que são 2019 e 2020. A partir de 2020, começam a surgir trabalhos empíricos e, desde então, eles dominam o campo de desenvolvimento sobre a temática. As pesquisas quantitativas, elas são as mais representativas dentro da amostra. Nós chegamos a uma amostra final de 22 artigos selecionados, e 55% desses artigos têm uma abordagem quantitativa de pesquisa. Aqui nós temos uma tabela resumo dos métodos de pesquisa que foram utilizados. E os métodos mais utilizados foram pesquisa bibliográfica, método FUSE e entrevistas. Nós também temos um percentual de distribuição entre equação estrutural, estudo de caso e programação não linear mista. Em relação à lógica de pesquisa, a lógica predominante foi a dedutiva, a hipotético-dedutiva, e a lógica indutiva esteve presente principalmente nos trabalhos interpretativistas e de abordagem qualitativa. Aqui nós temos um gráfico que sintetiza os paradigmas identificados. Basicamente foram identificados 2 tipos de abordagens distintas, que são o positivismo e o interpretativismo. Dentro dos trabalhos, o positivismo representa 81% das abordagens. Ou seja, é a orientação predominante hoje dentro dos estudos. Então, qual o impacto do positivismo ser o paradigma dominante? Bom, basicamente isso indica que os trabalhos sobre o tema, eles estão seguindo os pressupostos do positivismo. E os periódicos têm beneficiado esses trabalhos. E que também muitos dos periódicos podem beneficiar esses trabalhos mais empíricos, com seu foco metodológico, em relação a trabalhos que sejam mais conceituais ou então que tenham outra ótica paradigmática para o estudo do fenômeno. Como síntese do nosso trabalho, nós encontramos que não houveram artigos com abordagens diferentes daquelas dominantes hoje no campo da administração, que são o positivismo e o interpretativismo, e propomos que uma forma de contribuir para o avanço da teoria sobre o fenômeno seria, por exemplo, utilizar a TAR, que é a teoria ator-rede, no estudo do fenômeno. Para isso, seria necessário escolher uma situação específica de uso de blockchain em uma cadeia de suprimentos verdes, e o pesquisador precisaria ter uma interação tanto com os atores humanos como não humanos daquele ambiente, daquele contexto, para compreender a rede e as suas associações, pois o foco da TAR está justamente nisso, de entender esse processo de tradução e transferência dos significados naquele contexto. Desafios para a aplicação da TAR estariam na operacionalização metodológica e os resultados estarem limitados aos dados disponíveis. Além disso, o pesquisador precisa de uma preparação frente a esse desafio, que é justamente seguir um paradigma que muito se difere daquele paradigma dominante e que, portanto, estamos mais acostumados a trabalhar nos estudos do campo da administração. Como limitações desses estudos estão o fato de ser um estudo restrito às bases da Web of Science Scopus, então a amostra final está baseada no que foram encontrados nessas bases de dados, e também aos nossos critérios de classificação e escolha dos artigos. E deixamos aqui o nosso muito obrigado. Joia, Carlita, aí eu não sei como é que a pessoa fala em 8 minutos com essa tranquilidade. Aí, ó, gente do céu. Depois eu quero um tutorial como falar em 8 minutos assim, nessa pausa, tranquilidade. Carlita, parabéns pelo trabalho.
faz um tempo, né, que eu fiz mestrado, e assim, a teoria da Latour-Rede já estava lá, presente, essa discussão do Latour, e aí quando é que vai chegar essa hora da teoria, que a gente vai poder, de fato, vê-la, né, brotando nos estudos organizacionais, e aí surge o seu trabalho, opa, olha ela aqui chegando, né? A minha discussão, eu começo já pelo final do teu artigo, quando você diz o seguinte, olha, esse pesquisador, ele precisa ser preparado. E existem cuidados metodológicos que precisam ser tomados, né? E aí eu queria que você conversasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que, de fato, é onde está, talvez, o pulo do gato. Quando a gente fala da teoria da Latour-Rede, a gente para aí e diz, sim, mas que preparação é essa? Né? Que cuidados metodológicos a gente ainda precisa ter? E aí eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, professor. Bom, primeiro, muito obrigada, né, a todos aqui, aos colegas, por estarem ouvindo esse trabalho. É um trabalho em amadurecimento, né? Ele surgiu do primeiro semestre do doutorado, né, na matéria de teoria das organizações, onde a nossa professora nos desafiou a pensar um pouquinho fora da caixa. Então, só um pouquinho antes de dar o contexto, eu não sei se todo mundo está familiarizado com o que é blockchain, mas blockchain é a tecnologia por trás das criptomoedas, né? As criptomoedas são o produto mais famoso disso, e é uma tecnologia em rede distribuída. E aí, por que eu consegui, né? Espero que tenha um link com a TAR, porque a TAR justamente é isso, né? A gente sair daquela visão micro e macro, para a gente olhar, na verdade, cada rede é um mundo em si, né? E vai ter esse processo de tradução e de significado. Então, acho que esse já é o primeiro grande desafio do pesquisador, é sair fora da caixa que a gente é moldado, principalmente no campo da administração, né? Quando a gente vai estudar a teoria das organizações, a gente já sabe, né? É FOD, é FAIOL, então tem todo esse caminho, e a gente é acostumado a pensar e enxergar o mundo nessa lente. Então, enquanto pesquisador em formação, eu acho que essa foi a primeira dificuldade que eu senti, é de quebrar isso, de se permitir experimentar uma coisa nova. Acho que é o primeiro passo, né? O segundo passo é ter um aprofundamento mesmo de metodologias que o campo das ciências sociais, por exemplo, principalmente a antropologia, né, ela se apropria muito, de você entender o contexto, de você realmente imergir nisso, que para nós da administração não é algo tão presente. Geralmente a gente fica mais ou em pesquisas quantitativas, e quando faz quali, geralmente é análise textual, né, é uma coisa também mais distante. E eu entendo, claro que ainda estou amadurecendo isso, mas que para você estudar TAR, você teria que ter uma imersão mesmo, né, no ambiente, porque você tem que entender a rede, e isso eu acho que também é uma coisa muito interessante, né? Não é só a rede social, a rede das pessoas, do sócio, mas é a rede não humana. Então, até pegando o contexto do Covid, que eu acho que é mais fácil de entender, né? A vacina foi um ponto importante da rede, ela não é humana, né? O vírus, ele foi um ponto importante da rede, ele não é humano, né? Então, acho que também está nessa questão da imersão, né, professora? E eu também estou, assim, tentando entender um pouco melhor, porque aí eu estou esbarrando um pouco na antropologia, em outras ciências sociais que a gente se apropria, acho que é um desafio. E o desafio de também como que você encontra a questão do rigor metodológico, porque assim, fui formada positivista eu não nego, certo? Acho que a gente tem que... É verdade. Estou tentando sair disso, mas a gente sempre tem essa questão. Mas na academia, no final, você tem que ter a questão, olha, como que eu provo que eu tive rigor metodológico, de que minha pesquisa é válida? E eu acho que eu também estou nesse gargalo aí. Como que eu também pego uma teoria que foge de tudo, mas eu consigo aqui mostrar, tenho rigor metodológico. Então, acho que são esses três grandes pontos que eu tenho esbarrado. Até abro aqui também, se alguém quiser contribuir, porque são desafios significativos, mas muito bons. Eu acho que é esse que é o ganho da pesquisa, né? Eu amo estudar porque você se torna uma pessoa melhor, né? Sua cabeça vai pensando. Eu acho que o desafio da pesquisa é esse, é quando você consegue trazer coisas novas, né? Contribuições novas. Não sei se respondi, professora. Alguém quer? Ó, Daniel levantou a mão aí. Vamos lá, Daniel. Queria falar que eu também compartilho um pouco dessas questões, porque eu, na verdade, a minha área principal de atuação é a área de finanças. Então, assim,
é ainda mais positivista do que tudo. Eu ainda tento sair um pouco. Eu até escrevi um artigo, uma disciplina de epistemologia, tentando dar uma visão alternativa ao positivismo, mas enfim. Aí é só uma sugestão, que isso aí foi porque eu já vi isso daí em outro congresso, que o pessoal estava comentando justamente nesses trabalhos de revisão bibliométrica, que se prende muito ao Web of Science e ao Scopus, lembrando assim, eles são grandes bases, mas eles são mainstream. Aí um professor dessa banca lá, que estava avaliando o artigo, comentou, cara, pega tese e dissertação de algumas faculdades, ou anais de eventos, para você fazer isso. O problema é que você vai ter que fazer na mão, mas você vai conseguir ter muito mais acesso a algumas informações que pode ser que te ajudem no seu trabalho, já que você está buscando essa visão alternativa, mas não sabe ainda como que pode fazer, porque às vezes justamente por não ser mainstream, não vai estar nessas grandes bases, porque não conseguiu publicar às vezes ainda como um artigo definido. Mas para uma tese, uma dissertação, uma apresentação no congresso, você acaba achando. E dá um trabalho interessante também, que você vai fugir um pouco dessa parte de Web of Science Scopus. Aí era só essa contribuição mesmo de sugestão. Muito obrigada, Daniel. É bom esses insights, né? Você fica meio underground na academia, né? Quando você decide uma coisa. Ah, caramba. Ai, gente. Você chegou onde eu queria. Eu queria pegar de volta um pouquinho essa discussão que o Daniel falou aí, que você também trouxe. Agradecer. Quando eu comecei a ler teu artigo, eu disse, olha, tem uma Barbosa aqui, essa Barbosa sou eu. No texto da Carlita tem uma Barbosa, e a Barbosa sou eu. E aí, eu fiquei aqui pensando, assim, no meu doutorado, eu passei por esse mesmo processo, que é o processo de você querer, você começa a enxergar que existe algo mais do que ser positivista ou ser interpretativista, né? Esses rótulos que colocam na gente, e que aí, ou você é do time, ou é de um outro time. E aí você começa a ver que para estudar o que você quer, não vai dar para ficar, eu quero isso ou aquilo. E aí eu acho que a contribuição do seu trabalho vai ser uma contribuição, eu estou entendendo que isso vai ser a sua tese, ou o caminho que ela vai tomar, que é como é que eu penso em critérios de rigor metodológico para alguém que vai se utilizar da teoria do ator-rede, porque isso a gente não tem. Não é? A gente tem vários autores que citam ou impõem critérios como é que se diz, de rigor metodológico para teorias notadamente positivistas ou abordagens positivistas e aqueles para interpretativista. Mas quando você vai procurar rigor metodológico para a teoria de ator-rede, você não vai encontrar. É algo bom para você, não é? Porque você vai ser, talvez, né, ou com quase certeza, a pioneira a apontar isso. Vai ser um esforço grande, vai ser um esforço grande, mas talvez seja o que, de fato, a gente precise discutir, né? Na sua tese, a questão, sim, não sei se vai ser o blockchain, mas o blockchain, sim, mas as questões metodológicas mesmo. Porque, assim, a gente vê as teses, a gente lê, acho que vocês a essa altura já devem ter lido várias por aí, e quando chega no capítulo de metodologia, muito bem construído, mas a gente está rodando sempre na discussão de né, positivismo versus, né, e eu sou positivista, não, eu sou não sei o quê. E aí, quando você pega uma teoria como a que você vai trabalhar, um dos seus legados deve ser esse. Olha, eu fiz e eu posso sugerir, a partir da minha vivência, da minha tese, pelo menos um dos critérios, ou 2 critérios, ou 3 critérios. E aí já vai ser uma senhora contribuição. Porque talvez seja por isso que a gente não consegue ainda deslanchar o gargalo. tantos estudos sobre teoria de ator-rede. Porque na hora que você diz ator-rede, o cara vem com a faca e vem perguntar, e qual foi o critério? Não é assim? Mas qual é o critério que você vai usar? Então, você vai ser a pessoa que vai chegar e vai dizer, olha, na pesquisa da Thalita, Magalhães 2023 vai apontar que tem que ter tais e tais critérios. E a gente, às vezes, se preocupa, né, em fazer uma coisa assim da tese, mas a tese também serve para isso, gente, para a gente deixar uma contribuição epistemológica, para chegar e abrir caminho para outras pessoas, que existe algo mais do que ser positivista
interpretativista e que não tem vergonha nenhuma a gente dizer eu sou isso, eu sou aquilo, mas a questão aqui é entender que existe algo para além disso. Senão a gente vai sofrer o que os outros já sofrem, quer dizer, você está no underground, você estuda uma coisa que é diferente demais, e é uma coisa quase, desculpa a palavra, esquizofrênica, porque a gente também quer que seja alguma coisa diferente. Então, assim, na hora que a pessoa chega com algo diferente, a gente vai lá e quer tolher, quer que se encaixe, né, naqueles dois principais paradigmas. Não vai dar. Não dá. Então, Thalita. Professora, que alívio, viu? Olha, Então, obrigada você, pelo alívio. com força na filosofia do conhecimento, leia bastante. E quem sabe, né, eu estou apostando que das principais contribuições de sua tese seja chegar e dizer, vai estudar a Torrede? Beleza, então metodologicamente tenha esses cuidados. Aí você vai ver que as pessoas vão se aproximar da teoria, porque elas vão ter em que se apoiar. É um pensamento positivista, essa necessidade de estar se apoiando? Sim. Sim. Mas tá nas reflexões que a gente estava esse negócio. Existe pós-modernismo ou não? Aí teve um professor que eu achei genial que falou assim, gente, eu tenho uma geladeira em casa, aí assim, ó, quando eu preciso, eu tiro o suquinho positivista. Quando eu posso em casa, ele falou nisso, porque na verdade é isso, a gente vai ser uma mistura de coisas, né? Então, assim, você tá indo, mas a gente precisa ainda de um pouquinho do rigor, de falar, ó, a gente tem esse negócio aqui. Aí você pega na sua geladeira o que você precisa, né? Aí isso Sim. também me deu paz de espírito. Sim, até essa questão da metáfora da geladeira é interessante, assim, porque se a gente entender que a gente vai ser doutor para orientar outras pessoas, então é preciso que a gente entenda que não dá para misturar várias coisas que a gente tira dessa geladeira. Sim, Então sim. isso faz parte da nossa formação, né? Não vai dar para misturar o leite com o óleo, mas é preciso que você saiba identificar, porque você vai orientar algumas pessoas e você vai poder chegar e dizer, olha, não vai poder fazer isso na tua dissertação, ou vai poder ir por esse caminho. Então, por mais desafiador que esteja parecendo para você, mas a carga de leitura que eu sei que você está fazendo, que você ainda vai precisar fazer, vai te dar uma robustez, tanto na tese quanto na tua vida mesmo, né? A tua carreira profissional como doutora ou professora que você queira seguir. Perfeito. Muito obrigada, professora Oh, Nicole. parabéns a você pelo esforço que foi. Aí eu, Obrigada, viu? Agradecida. Gente, eu estou aqui para fazer o papel de chata, para ter que encerrar a discussão por conta do tempo para o próximo artigo. Mas, Calita, só uma coisa bem pontual. Você começou falando, eu não sei se todos vocês sabem o que significa blockchain, cadeia de redes. Então, acho que era importante você pontuar nesse artigo, para uma possível submissão a uma revista, você fazer, isso significa, e talvez fazer uma relação com a teoria. Como é que isso poderia ser visto pela teoria Ator-Rede? Porque, para quem não tem esse conhecimento prévio, você não pontuou em nenhum momento assim, o que significa esse termo, que nem todo mundo conhece. Então, acho que até, ou brevemente na introdução, até mesmo para uma parte do referencial, seria bem legal trazer essa discussão. perfeito. E aí eu vou passar o outro vídeo, gente, por conta do tempo. Bom dia a todos, meu nome é Daniel. E junto com a Paula, a gente desenvolveu o trabalho Acreditação ONA como relação social e a mercantilização da saúde. Primeiramente, é interessante falar que a saúde no país ela começou a tomar grande relevância tanto do ponto de vista de políticas públicas quanto do ponto de vista de trabalhos acadêmicos a partir da Constituição de 88. E a acreditação é um processo de avaliação externa para certificar que uma entidade apresenta requisitos básicos para entender o paciente a um determinado grau de qualidade. Nesse contexto, diversas estruturas organizacionais formais passaram a aparecer como consequência dessas regras e normas para a obtenção de certificação. De uma maneira geral, na literatura, a gente vai ver uma grande convergência para estudos que vão trabalhar com a acreditação ONA, tendo um ponto de vista de isomorfismo. Então, o foco vai ser analisar os mecanismos de coerção para que as entidades adotem as medidas propostas pelas certificadoras. Só que nesse estudo a gente vai propor uma visão diferenciada, uma visão estruturalista,
para identificar o campo como ainda em disputa, tendo conflitos de interesse e também uma visão da saúde se tornando uma mercadoria. É visível que cada vez mais hospitais estão sendo tratados como empresas e isso vai gerar uma série de consequências. Primeiramente, eles vão passar a exigir cada vez maior o lucro, o que em alguns casos pode causar prejuízos para quem está recebendo o serviço de saúde. Além disso, até mesmo quem trabalha lá pode apresentar alguns problemas, já que agora ele vai estar querendo gerar essa mais-valia. Então, a gente vai ver cada vez mais questões de superexploração e precarização das relações de trabalho dentro dos hospitais. E quando a gente vai falar, então, do campo da acreditadora zona, é interessante a gente falar de 3 grupos que vão impactar esse campo, né? O primeiro dele são os corpos clínicos, os médicos. Para eles, a ONA vai exigir, basicamente, mecanismos para comprovar e garantir essa difusão de conhecimento entre médicos, através de reuniões clínicas, núcleo de segurança e práticas de transparência, e também questões relacionadas com sigilo e segurança das informações de tratamento. Aqui é interessante destacar que os próprios médicos, seja através de associações, órgãos ou grupos especializados, atuam diretamente desse campo para o desenvolvimento desses critérios e métricas para cada um desses setores da área da saúde. Originalmente, a ONU gerava manuais específicos para cada área, que eram propostas por cada um desses membros especializados. Atualmente, existe uma unificação desse manual, mas que ele ainda é sempre alvo de revisões e implementações, em que a ONA seleciona médicos influentes para realizar esse processo. Então, a gente vai ver, ao mesmo tempo, uma questão de empreendedorismo institucional por parte do corpo clínico, mas também questões de conflitos de interesse e um desejo de manutenção do status quo para garantir que os hospitais que tenham esses médicos mais prestigiados, com maior influência, consigam a certificação, ao passo que hospitais menores, às vezes, não consigam atender todos esses critérios da ONA, então não consigam essa acreditação. Outro grupo muito interessante de analisar é a equipe assistencial. Ela é formada por enfermeiros, técnicos de enfermagem, biomédicos, farmacêuticos e demais agentes ligados à prestação de serviço assistencial que não sejam os médicos. Eles também são chamados para participar da elaboração e da revisão desses manuais das ONUs, e eles vão contribuir ativamente, então, principalmente porque eles fazem um meio de campo entre a parte clínica e a parte administrativa. A gente vai ver que cada vez mais é exigido deles uma formação multidisciplinar e um determinado conhecimento para que eles consigam tanto propor como também operacionalizar sistemas integrados e um cuidado específico com essa lei de proteção de dados. Aqui a gente vai ver na literatura uma dualidade de visão, em que, ao mesmo tempo que eles reconhecem a prestação de serviço melhor após a implementação das medidas que a ONU propõe, eles também vão comentar alguns aspectos como exploração de trabalho, sobrecarga e até mesmo uma eliminação dessa prática assistencial para que ele fique em foco apenas na parte burocrática administrativa. Por fim, o terceiro grupo são os gestores. Eles são agentes periféricos, eles não conseguem atuar diretamente no campo, como os outros dois, mas eles vão auxiliar a garantir uma visão positiva após a adoção da certificação da ONU. O foco aqui, então, é administrativo, sobretudo através de indicadores de desempenho, que os gestores vão utilizar como métricas para garantir diferencial competitivo para os hospitais, ou seja, a certificação ela não só vai garantir uma qualidade, mas essa qualidade é usada como diferencial competitivo no mercado, e também pode existir até mesmo conflitos de interesses próprios, visto que os gestores vão visar sempre a manutenção dessa certificação para manutenção dos seus empregos, bonificações e até mesmo promoções. Aqui, então, a gente vai ver que, embora exista um interesse em analisar esse isomorfismo, quando a gente vai trabalhar com o campo de disputa de poder, a gente vai ter uma visão muito mais da desigualdade que a ONU pode gerar, como também um reflexo dessa mercadorização da saúde, em que, embora exista uma preocupação com a qualidade do serviço prestado, essa muitas vezes
fica em segundo plano. O principal aqui é garantir um diferencial competitivo para atrair clientes, sejam eles prestadores de planos de saúde, como também nós, que vamos servir instituições privadas de saúde. A gente vai ver aqui, então, que esses 3 membros, eles vão estar atuando no campo de uma maneira quase que mutualística, em que o corpo clínico assistencial tem um impacto direto no campo para formar essas regras que são exigidas para eles posteriormente, e os gestores vão atuar de forma indireta para garantir uma visão positiva após a adoção dessas métricas. E a gente também vai ver essa discussão entre a gestão da qualidade e a sobrecarga e a burocracia, em que, embora exista essa preocupação em garantir processos internos de segurança do paciente, isso acaba gerando uma exploração dos membros que estão nos hospitais, sejam da administração ou até mesmo da assistencial, porque, além do trabalho tradicional deles, eles também têm que tomar cuidado agora com essas questões da qualidade. Isso acaba gerando uma sobrecarga e aumento da burocracia. Então, a gente pode ver que, na verdade, esse campo da área da saúde, existe uma relação de mutualismo, de construção, em que o campo da saúde cria essas normas da zona e a ONA cria mecanismos para garantir que o campo da saúde siga as normas que foram criadas para garantir essa certificação. Esse é o principal diferencial desse trabalho e eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e obrigado por assistirem. Joia, obrigada, Daniel, pelo vídeo. Daniel, eu trabalhei um tempão em um hospital e quando eu saí de lá, a ONA que estava chegando com força nessa questão da acreditação. E eu queria ouvir a tua opinião, ou sua percepção, do ponto de vista teórico, né? Olhando o conceito de campo organizacional, por que é que os usuários, né, seja ele, né, do plano, enfim, por que é que os usuários não têm uma ascendência nesse campo? Por que é que falta de poder, já que são os usuários que, né, de fato, financiam o campo da saúde? Por que é que a gente está falando em ONA, mas a gente fala do gestor, a gente fala do médico, né? A gente fala do enfermeiro, mas nesse campo me parece que o usuário ainda não tem ou não terá prevalência, não quando a gente fala de acreditação, nos mesmos moldes ou, né, num poder ali com médico e assistência. O que é que você me diz sobre isso? Então, nesse ponto, eu até talvez vá falar um pouco mais da prática que eu tive do que da própria teoria, Isso. porque, por exemplo, eu trabalhei 3 anos de hospital nessa parte de gestão da qualidade, então eu sofri bastante com a questão da ONA. Mas, por exemplo, o que eu vejo atualmente é que a ONA em si continua sendo um instrumento que principalmente o corpo clínico de grandes hospitais utilizam para conseguir subjugar os outros, para mostrar que o meu hospital é melhor porque eu consegui uma determinada classificação. Nisso não vai importar a percepção, para eles pelo menos, dos pacientes, no sentido em que, isso eu já ouvi também no hospital, não, mas o que o paciente sabe sobre a qualidade do serviço que ele prestou? Porque, por exemplo, o paciente foi, tratou a doença e foi embora. É qualidade. O paciente veio, mas veio a óbito. Mas não tinha como tratar. Então, esses são os argumentos que eles utilizam. Mas, atualmente, a Unimed está com uma proposta, não sei se ela já implementou ou não, de criar o selo Unimed, que seria uma acreditação própria da Unimed com base em alguns aspectos da ONA. Só que, aí, por ser uma acreditação dos planos de saúde, aí a voz do paciente vai ter maior peso. Eles vão levar muito mais em consideração como que o paciente se sentiu tratado por pertencer à Unimed, dentro daquele hospital que pode atender N convênios, do que com algumas questões do tipo, mas você fez o processo todo certinho, porque eles já sabem, processo é ONA, eles vão garantir isso. O meu foco aqui é o paciente. Então, eu acho que, talvez respondendo essa pergunta, seria essa é a visão que eu estou tendo, que a ONA vai realmente permanecer, dada a estrutura dela, que é composta por membros do corpo clínico, que quem já trabalhou com médico sabe que são pessoas difíceis de lidar, mas quando a gente vai para o lado das seguradoras de plano de saúde, aí já vai entrar um pouco mais a voz do paciente, porque é o cliente direto. Essa, pelo menos, é a visão que eu tenho atualmente.
Daniel, agradeço demais. Era isso mais ou menos que eu estava pensando que você ia soltar para nós. Nossa sessão está terminando, gente. Estamos em cima da hora. Por incrível que pareça, passou rapidíssimo. Então, agradecer demais a presença de vocês, tá? Tem um link aí de avaliação da sessão. Não esqueçam de avaliar. Paloma, super obrigado pelo suporte, tá? Calita, Maurício, Daniel, brigadão pela parceria de hoje de manhã, tá? Não esqueçam da avaliação. E tem aí também a sala de networking para a gente conversar um pouquinho mais. Quem puder passar por lá vai ser bem-vindo. Joia? Bem, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer pela mediação, agradecer pela participação de todos vocês. Realmente foi um prazer. E só que eu coloquei aqui 2 links, aí eu pedi para vocês desconsiderarem o primeiro, o link de avaliação é esse último que eu enviei, e o link da sala de network também está aqui disponível no chat. Então, muito obrigada, gente, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, Obrigado, gente. pessoal. Sucesso para todo mundo. Sucesso, força. Força aí, gente.